vegetação com túmulos e chorume no chão. Sabe o que é chorume? Que eu falo direto. Não entre em pane para fazer adubação foliar, que eu quero. Tem dúvida, não faça. Continua com a bordadeza que é legal e chorume no chão. Cuidado com os produtos, porque tem milhões de tipos de produtos e milhões de nomes. Falasse para você que ele pôs a videira dele para fazer o enxerto. Quando ele em julho. Ela tem 8 anos. Aí o enxerto não pegou. Aí agora ele deixou, são 2 brotos e um quebrou. É broto verde. Tem um que está com 6 metros, outro está um pouco menor. Aí ele perguntou para mim se ele podia tirar um desses galhos agora. Tirar por quê? Porque tem 2. Aí eu não sei explicar para ele. Tem que ver se os dois estão acumulados, se está um longe do outro. Se está um longe do outro, não precisa. Pode deixar? Pode, se não está tumultuado um galho em cima do outro. Ah, pode despontar, porque não deu caixa. Não, desponta. Pode despontar. Pode, parar de crescer. Tá bom, obrigado. Pessoal, aqui... Oi, Carlos, chegou agora? Tá bom? Como hoje é dia 12 de novembro, tem um histórico para nós entregamos. Vocês são? Quem foi entregue aquela hora, 1 hora atrás, deu para todo mundo que é novo? Os históricos? Não, Faltou, né? faltou. Vocês vão se conversando ou ver lá no nosso grupo? Tem também. Por quê? Aqui, tem, quem é novo que faltou? Tem alguma coisa aqui que é verdade, ó. Por gentileza aqui, ó, não é todo que eu entreguei, mas é parcial. Dá um para cada um que faltou, pelo menos é parcial. Eu vou pedir para alguém ler um artigo, porque nós temos uma história muito interessante. Até o que nós vamos falar agora, eu ia pedir para o Carlos e para o Virgílio postar no dia 15, que é o dia exatamente. Tem uma variedade de uva que está nesse histórico, a Conceição está entregando, é a primeira página, é isso que eu vou falar sobre ela agora, e quem pegou o encadernado maior também tem. No Brasil, a primeira videira realmente brasileira, criada no Brasil, que foi hibridada, ela foi hibridada no dia 15 de novembro, presta atenção, de 1889, dia da proclamação da República, foi uma coincidência. O médico Pereira Barreto está nessas escritas que eu entreguei agora. Ele era botânico também, além de combater a febre amarela, ele criou, por cruzamento, a primeira videira brasileira, chamada, ele pôs o nome de Campos da Paz. Então, dia 15, daqui 3 dias, é 15 de novembro, essa primeira videira brasileira, que nós já entregamos muita muda dela por aí afora, muita gente já tem, como história, é uma uva pretinha, pequenininha, de caixa assim, para fazer vinho. Eu tenho uma matriz comigo e muita gente por aí já tem dela também. Então é aniversário dela de criação, daqui 3 dias. Então o pessoal vai colocar no nosso grupo, lembrando que a Campos da Paz é 15 de novembro agora, foi o dia e o mês que o Pereira Barreto cruzou o pólen com pólen, de 2 variedades de uva, e nasceu essa variedade chamada Campos da Paz. Tem uma planta muito bonita, enorme, na mão do Peixe, que é o sobrenome do amigo nosso, está com videira lá no interior, ali de Sepultador de Café. Uma videira enorme, que eu dei uma muda para ele 2 anos e meio atrás. Está com mais ou menos 3 metros de largura, essa muda, por 7 ou 9 de comprimento, no carro de chão. Gigantesca. Ficou uma coisa maluca. Mandei um recado para ele agora, por Torpedo, para que ele anuncie lá na região dele, que dia 15 agora é aniversário da Campos da Paz. Já que ele tem uma planta, naquela região toda, só ele tem uma planta enorme, para o pessoal conhecer. Até sugeri ele agora por telefone, ele chamar algum jornal lá da região e ele fazer uma matéria sobre a Campos da Paz que ele tem lá, no dia 15 agora, que é aniversário dela. Dela o quê? A primeira videira brasileira chamada Campos da Paz. Então a Karen de Santa Catarina tem uma planta muito bonita, ela mandou uma foto no grupo, está lá com 10 ou 20 caixas. Eu tenho uma planta e um monte de gente também tem. Silvio tem no vaso da casa dele, não é? No teu vaso. E assim eu vim entregando mudas dela de alguns anos para cá. Então, vamos pôr no grupo dia 15. A história da videira está imprimida aqui. Ia pedir para o Virgílio e para o Carlos depois imprimir isso aqui e postar. Essa parte da frente, que vocês entregaram, eu entreguei agora para vocês, está justamente essa história desta hibridação. Então o Pereira Barreto, grande médico, ele era poeta,
ele era político, farmacêutico. Pouca gente fala da biografia desse gênio, que ele foi o maior estudioso de uva no Brasil. Começou com ele o estudo da videira, tecnicamente falando. Então ele desenvolveu a videiras no Brasil como um técnico. Ele que desenvolveu, foi a primeira pessoa que fez a calda bordaleza no Brasil, em torno de 1890. Ele viu como isso era na França, ele tinha correspondência com os técnicos de uva da França, então ele era botânico também, por isso que ele conseguiu fazer a primeira hibridação do Brasil, que é a Campos da Paz, tem valor histórico essa videira. E ele estudou as doenças na videira, que começou a entrar no Brasil a partir de 1880. Então ele fez um grande trabalho. Ele melhorou também com botânica o cafezal no Brasil no passado, ninguém conta desse homem, essa história. Ele trouxe primeiro o gado de cruzamento, o gado zebu, um casal, também em Pirituba, no sítio dele, onde fez experimento de cruzamento do boi zebu, para melhorar a raça brasileira, ninguém fala isso desse homem. Ele melhorou a botânica dos cafezais, graças a ele, também ninguém fala disso. Esse homem fez a primeira hibridação da uva no Brasil, ninguém fala isso. Esse homem fez uma publicação em torno de 1920 como farmacêutico, a publicação do livro dele, ele disse que ele chegou na conclusão que o álcool derivado da cana-do-açúcar, no futuro ia ser combustível para motor. Esse homem fez esse trabalho em 1920. Hoje o álcool é combustível para motor, achando que isso foi feito nos anos 80. Não, ele fez o primeiro trabalho dele como farmacêutico em 1920. Ninguém fala que esse homem fez essa frase, que o álcool da cana no futuro seria combustível para motor. Ele era paulista, nascido em Jacareí, estudou na Europa, medicina, fundou a Beneficência Portuguesa como médico, foi diretor-geral também na Santa Casa de São Paulo. Então ele atendia como médico mais velho na Santa Casa e na Beneficência Portuguesa. Faleceu trabalhando no escritório dele na Beneficência, atendeu o pessoal, em seguida teve um infarto e faleceu no trabalho. O homem foi um gênio na viticultura, nos cafezais e no cruzamento, do primeiro cruzamento do gado brasileiro. Começou com ele o ensaio de cruzamento gado da Índia. Ninguém fala desse homem, e a gente fala. Então nós estamos contando hoje essa história, que dia 15, vamos botar bem no grupo, é aniversário da criação do Campos da Paz. Então eu gostaria que alguém lesse o que eu fiz aqui, é uma síntese. Na escrita que eu entreguei maior, esse mais encadernado, está a história da biografia dele toda, que inclusive o Virgílio tem colocado no grupo. Quem lê a história desse homem, que eu tirei dos livros antigos, coisa que a gente localizou, é assustadora a inteligência desse homem. E quando houve a República, que ele era a favor da República, no dia 15 de novembro, ele fez a hibridação em Jacareí, veio uma pessoa, um mensageiro a cavalo, que a República foi decretada no Rio de Janeiro, né, na capital. E ele, como abolicionista na época, republicano e tal, ele recebeu a mensagem no fim do dia, com a pessoa a cavalo, que no Rio de Janeiro foi proclamada a República. Umas horas antes ele tinha feito o cruzamento de pólen. Foi sem querer. Ele fez o cruzamento também no dia 15 de novembro de 1889, no dia que foi proclamada a República no Rio de Janeiro. No fim da tarde que veio o mensageiro avisando ele que foi proclamada a República, que ele fazia parte desse grupo dos republicanos. E ele também lutou muito contra a abolição da escravatura. Então quase ninguém conta desse homem. E na Primeira República, ele foi o presidente do Senado. O primeiro presidente do Senado da República. Era paulista, ninguém conta a história desse homem. Teve gênios no passado que não se conta. Aí fica o dito pelo não dito e mudar a história brasileira em vários assuntos, que é para perturbar mesmo. É para a gente perder a noção do que é o Brasil, de importância. É para a gente virar lixo. Eu falo isso direto. Nós somos uma potência regredida agora. Não somos mais potência, é mentira. O Brasil é potência para os demais, os outros. Que a riqueza daqui está indo embora legalzinho, dentro da lei. É isso que está acontecendo. Por isso que o Brasil está dando tudo errado. Tudo está errado. É para ser errado. Começaram isso 30 anos atrás e conseguiram. Nós somos do bagaço e vai continuar no bagaço. É uma pena. Só que quem fez o Brasil patriota, todos morreram pobres. E hoje quem quebrou o Brasil, roubaram o Brasil e se dizem patriota, cantam o hino nacional. Essa é a diferença dos antigos com os atuais. Os atuais são lixo. Lixo humano. Estão virando lixo humano.
Então a gente tem a obrigação de lembrar o que é uma história interessante, para vocês que estão aí escutando um pouco, entender o que foi a história em termos de viticultura, do café e do boi zebu em cima de um ser humano, o Pereira Barreto. Era um